Olá, sejam bem-vindos ao ES Brasil Debate. Eu sou Letícia Vieira e hoje eu recebo aqui o secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, José Antônio Boff Buffon, e o diretor técnico do Sebrae, Eurípides Pedrinha, para falarmos sobre turismo no Espírito Santo. E afinal, o capixaba esconde as suas belezas turísticas? Bom, nós temos aí dois cenários para essa discussão. O primeiro deles é quando a gente escuta falar, essa é uma teoria já difundida e divulgada em alguns momentos, de que o capixaba esconde as suas belezas naturais e não quer dividir essas belezas com outros turistas. Mas, de outro lado, nós também temos um outro cenário, que é, na verdade, a falta de divulgação e, às vezes, nem os próprios capixabas, de fato, conhecem os destinos turísticos aqui do nosso estado. E eu trouxe essas duas pautas aqui para nossa discussão. Eu quero começar com você, Buffon, perguntando se você concorda que o capixaba de fato esconde essas belezas naturais ou se ele, na verdade, nem conhece essas belezas naturais. Bom, obrigado pelo convite, estar aqui, muito honrado. Tenho trabalhado no turismo desde março do ano passado. E é um assunto que tem me entusiasmado e me engajado muito. Eu diria o seguinte, pela resposta, é que o Espírito Santo tem pecado pela omissão. Não é que a gente esconde os nossos destinos, é que a gente não divulga adequadamente. Então nós pecamos por omissão. E nós não divulgamos adequadamente porque o turismo nunca foi, de fato, uma prioridade estratégica para o desenvolvimento do Espírito Santo, porque nós temos tantas outras coisas que promovem o desenvolvimento desse estado e o turismo era apenas mais uma atividade, diferente de alguns estados do Nordeste que o carro-chefe da economia está centrado no turismo. Aqui nós temos tantas outras coisas, então sermos um estado rico no contexto nacional que faz com que o turismo seja ainda marginal, que ele seja uma fatia pequena do nosso PIB, mas isso está mudando com uma rapidez muito grande. E que bom que está mudando, né, Pedrinha? Nós temos praias, cachoeiras, temos montanhas, mas essa falta, então, de divulgação, essa falta dessa organização mais estratégica de como trabalhar o Espírito Santo acaba impactando, né? Certamente, como o Buffon mesmo acabou de falar, nós pecamos por omissão e vou mudar um pouquinho, por falta de prioridade, de tantas coisas que foram feitas no Espírito Santo ao longo dos últimos anos, de tantas vitórias que tivemos, o turismo em si, ele não foi uma prioridade estratégica até então. Como a gente tem visto em vários movimentos institucionais e de mercado, o turismo finalmente entrando em pauta. E, se tudo der certo, essa omissão sendo finalmente corrigida. Então vamos falar um pouco desses movimentos. O que vocês conseguem trazer para a gente? Que movimentos são esses e por que vocês têm pontuado dessa forma, né? A partir de agora, então existe um movimento para tentar reverter essa situação, mudar esse quadro. Sim, é verdade. Eu trabalhei em governo durante 14 anos da minha vida, no governo do estado, 2 anos em Colatina, fui diretor, presidente do Bandes, do Banestes, e sempre convivi muito próximo ao formulador de política pública. Nós temos uma Secretaria de Turismo que ela cumpriu o seu papel histórico e tem cumprido o seu papel histórico, dentro daquilo que é priorizado e atribuído a ela como tarefa. Então, do ponto de vista governamental, o turismo ele teve importância protocolar de você ter uma secretaria para fazer a interface do segmento e cuidar de políticas públicas. Mas nos rankings de prioridade do Estado, o turismo sempre foi pequeno, mal posicionado, vamos dizer assim, o que não está acontecendo agora. Esse último mandato do governador, Renato Casagrande, o diálogo com o governo, a forma de abordar, mudou muito, né? Mudou muito em relação ao primeiro mandato dele mesmo e também em relação a outros mandatos lá de trás. O fato é que agora há um engajamento muito claro do governo em pautas relevantes do turismo. E, por outro lado, aconteceu uma coisa importante. A Federação do Comércio, dos Serviços e do Turismo, né? Muita gente não sabia que a Federação do Comércio também cuida do turismo. Ela, a partir de 2 anos agora, ela começou a se envolver no turismo de forma a dar a sua contribuição, que é obrigatória, porque é a entidade patronal que cuida do turismo. Isso era uma missão até então.
E a constituição da Câmara Empresarial de Turismo, aglutinando o trade turístico, a entrada do Sebrae com muita força, que o Pedrinho poderá falar com muito mais propriedade nesse assunto, o alinhamento das casas da FEComércio, o SESC e o SENAC, e esse diálogo estruturado com o governo permitiu que praticamente hoje todos os segmentos da economia, e inclusive da indústria, da agricultura e todas as secretarias do governo, entidades patronais, estejam falando desse assunto do turismo. Nos últimos 12 meses é um assunto crescente hoje na pauta do Espírito Santo. E aí, quando a gente fala dessa crescente, antes de passar a palavra, Pedrinha, desculpa te interromper aí antes de você começar a falar. É uma crescente, então, de organização, de repensar esse turismo e também de divulgação, porque nós temos os dois lados, né? Em primeiro lugar, é uma consciência das nossas possibilidades, né? Nós temos hoje clareza do que nós podemos. O nosso estado hoje ele pode receber muito mais turistas do que recebe hoje. Não é uma questão de infraestrutura, não é uma questão de equipamento, mas por que não recebe? Porque a gente não vende sistematicamente o estado lá fora. Não vende por quê? Porque a venda não é igual vender um sanduíche na praia. Você tem que planejar uma venda de um ano para outro, às vezes com 2 anos adiante. Então requer um planejamento prévio, uma prospecção prévia, e precisa um comparecimento de todas as entidades juntas nesse movimento. Não basta o governo fazer uma bela campanha divulgando o Espírito Santo, não basta eu ir numa feira e falar que aqui tem o Buda, que aqui tem o Convento da Penha. É todo um conjunto, uma concertação de instituições de mercado e de governamentais de fomento que permite você galgar maiores índices de atração de turismo. Então, em primeiro lugar, tem uma conscientização das nossas possibilidades. Em segundo, temos que avançar na concertação, na cooperação entre os entes, quer seja dentro da cadeia produtiva ou quer seja entre os concorrentes mesmo. Quando você pega casos de sucesso no mundo, qualquer segmento da indústria, por exemplo, da inovação, o que define esses territórios é a cooperação entre os concorrentes, que gera os paradigmas para onde você caminhar. No Espírito Santo, nesse momento, está acontecendo as duas coisas. A infraestrutura, tem o centro de convenções, você tem atrativos como roda gigante, como aquário, teleféricos, e eventos do calendário nacional e internacional é muito importante. Mas tudo isso só vai acontecer efetivamente se nós melhorarmos a governança para a cooperação e nos engajarmos coletivamente nesse propósito. Um processo, de fato, feito a muitas mãos, né, Pedrinha? Exatamente. De fato, feito a muitas mãos. E assim, a gente pega a fala do Buffon e entende que claramente é uma questão de prioridade, intensidade e constância. O turismo se torna prioridade e isso acontece ao longo dos últimos 2 anos, com mais intensidade ao longo do último ano, onde um conjunto de convergências se encontra no hoje. As mudanças nas diretrizes da FEComércio, o reavivamento da SET, da Câmara Empresarial do Turismo, que o Buffon é secretário executivo e que coordena todos os trabalhos, e essa prioridade lança luz ao turismo à frente de várias instituições. O Sebrae, por exemplo, está há mais de 30 anos trabalhando no turismo, de baixo para cima, num trabalho de formiguinha, cuidando de pequenos negócios em vários segmentos-chave, ora uma hospedagem, ora um cama e café, ora algo ligado lá no Caparaó, algum festival, um evento aqui no Sol e Praia, mas de modo sistemático, como o Buffon falou, isso não é vender picolé, isso exige um planejamento, exige estar numa feira esse ano para vender o turismo no ano que vem, de modo sistemático, coordenado. Quando ele traz aqui para a gente a ideia de governança, somos todas essas entidades pensando, discutindo e atuando de modo coeso pelo turismo e garantindo algo que nunca. Eu vou fazer aí já quase 20 anos que atuo diretamente com empresas, instituições ou projetos na área de turismo. Nós nunca tivemos uma convergência tão grande e um compromisso de constância. Todas as instituições que nós estamos falando aqui, governo, Setur, Secult, Sebrae, FEComércio, Senac, SESC, todos temos um pacto e um comprometimento para ao longo dos anos, e aí eu vou falar por mim, pelo menos até 2026, que é o meu mandato no Sebrae, pelo menos ao longo desses anos, estarmos sistematicamente
investindo, reinvestindo, planejando e agindo em nome do turismo do Espírito Santo. Então a gente corrige essa omissão de anos, que fica sempre no potencial, fica sempre nos ufanarmos das belezas e do amor que temos por nosso Estado. E de nos ressentirmos de ninguém perceber isso fora, agora nós temos esforços, planos e orçamentos direcionados para realizar esse turismo capixaba. E eu vou puxar aqui uma palavra que você usou, Pedrinha, constância, né? Você falou de prioridade, intensidade, constância. E nessa constância também, então, uma ação coordenada, mas de que o turismo esteja aqui todo ano, né? A gente é a praia dos mineiros, a gente tem uma ação muito pontual, sempre no verão, uma demanda um pouco mais alta. Mas nós temos destinos fantásticos que podem ser ocupados durante todo o ano, inclusive as nossas praias também. Mas o que fazer? Como prolongar essa estadia? Como fazer com que essas pessoas fiquem mais tempo aqui conosco? É nesse sentido também? Veja, eu vou dar a minha resposta e servir de escada para a fala do Buffon. O Buffon, pela 7, ele tem rodado vários clusters, várias posições de potencial turístico do Espírito Santo dentro de um modelo de fomento. Mas assim, sim, é turismo o ano inteiro, o tempo todo, em todo o Espírito Santo. Ainda vai emergir o resultado do trabalho, aquela história da sementinha, né? Muito do que a gente está fazendo ainda está virando raiz. Mas o Espírito Santo está mapeado em todos os seus territórios e regiões, em diversos atrativos e atrações, em mais de 800 potenciais pontos de contato para o turista. Nós temos o sol e praia, que realmente é o nosso principal indutor em todo o litoral capixaba. Mas temos o ecoturismo, o turismo de aventura em toda a área noroeste do Espírito Santo, em toda a nossa fronteira com Minas Gerais. Temos o turismo religioso como uma potência e os circuitos de espiritualidade que permeiam várias regiões do nosso estado. Temos o turismo de experiência, com todos os traços de cultura, gastronomia, peculiaridades alemãs, italianas, portuguesas. Então, assim, é turismo o ano todo, em todo o Espírito Santo, sendo feito paulatinamente, com cada característica e potencialidade dessa, num projeto de longo prazo. Buffon, quer complementar? Sim, o que o Pedrinho falou suscita um paralelo, né? Se você tem alguns estados do Nordeste que a praia é o carro-chefe. E a praia é basicamente igual, norte e sul é a mesma coisa, pouca diferença. No Espírito Santo não, nós não temos sol e praia, nós temos vários sóis e várias praias. O nosso litoral ele é muito recortado em termos de possibilidades, porque tem vocações diferentes e tem culturas diferentes. Uma pessoa que vai a Itaúnas não é necessariamente a pessoa que vai ao Guarapari, são perfis diferentes para ficar nesses dois exemplos, né? Nós temos aqui uma equação muito bem montada no Espírito Santo, que é do agroturismo. Então nós precisamos fazer o quê? Nós não temos um carro-chefe, então nós não temos uma solução única. Nós somos um mosaico de possibilidades. O difícil da governança que eu falo é mais essa, porque não é só os elementos da cadeia produtiva que tem que cooperar, órgãos de fomento com entidades privadas e governamentais. É a cooperação também e os encaixes também entre esses destinos, porque nenhum desses destinos suporta a pessoa, talvez, aqui ficar uma semana inteiramente. Então você precisa encaixar 2 ou 3 possibilidades para que você possa reter um turista por mais do que 3 dias. E isso é uma virtude do Estado, porque podemos ter turismo todos os anos, todos os dias, todas as semanas, por conta dessa diversificação. Temos frio, muito frio, e temos sol, muito sol no Espírito Santo, nos 2 extremos. Então, essa sofisticação que demanda um planejamento adequado da construção dos roteiros turísticos para diversos públicos, para idosos, para jovens, para aventureiros, para gente que quer paz, gente que quer tranquilidade, gente que quer aventura, gente que quer cultura, gente que quer apenas tomar sol e comer peixe na praia. Enfim, essa construção ela é muito difícil. No agroturismo, nós conseguimos ser hoje uma referência nacional. Mas por que isso? Em 98, eu estava no BNDES no Rio de Janeiro, eu recebi uma delegação do Espírito Santo, de pessoas ligadas ao governo, setor privado, para discutir o café das montanhas capixabas. 98, e tinha gente do Sebrae lá. Se o Espírito Santo hoje tem um café dos melhores do Brasil, se nós temos queijo dos melhores do Brasil, se nós temos embutidos dos melhores do Brasil, e temos cachaça dos melhores do Brasil e cerveja artesanal também,
é porque houve um engajamento de setor produtivo, de empresas, pessoas, governo, instituições de fomento. Mas é um acúmulo que vai aí já 2 décadas e meia, pelo menos, nesse segmento. Quem foi à Feira dos Municípios viu a diferença da Feira dos Municípios de hoje daquela nossa saudosa feira que ficou no passado. Aquela feira ela era muito atrativa pela informalidade e pela, entre aspas, pela bagunça que ela era, vamos dizer assim, pela animação que ela era. Essa aqui, pela organização, pelo método, e você pode observar nessa Feira dos Municípios que todos os municípios do Espírito Santo têm agroturismo de agricultura familiar em altíssimo nível. Então não é algo mais concentrado no eixo da 262, ou é Santa Teresa, ou é o Caparó. São todos os municípios do estado. Mas é uma construção de 2 décadas e meia. Bandes e Sebrae em Capé lá atrás, fazendo Café das Montanhas, por exemplo, lá no Caparó. Então isso é importante. Na área de eventos, nós temos que fazer o mesmo movimento. Na área dos atrativos fixos, temos que fazer o mesmo movimento. Então é uma construção de longo prazo que está iniciada. Nós estamos caminhando rápidos, nós estamos no caminho certo, nós temos uma longa jornada de aprendizado e de cooperação pela frente. Continuar plantando as sementes, né, para usar as mesmas expressões E cultivando, irrigando e podando a árvore para poda de condução e poda de frutificação. Perfeito. Eu tenho alguns dados aqui que quero dividir com vocês do Sindhotéis que mostram que são 168 mil pessoas empregadas no turismo, dos quais 4.500 são de empregos diretos na hotelaria. Bom, após a pandemia, 7,5% dos meios de hospedagem fecharam na Grande Vitória e o estado é o único da região sudeste, por exemplo, que não possui um resort. A rede hoteleira ela é impactada pela falta de investimentos. E o que poderia ser feito para melhorar esse cenário? E aí eu lanço uma pergunta, Buffon, para você. Falta mais participação da iniciativa privada nesse cenário? Ou o que o próprio capixaba pode fazer para ajudar a alavancar esse turismo no Espírito Santo? Falta algumas coisas. Por exemplo, nós, a FEComércio, deu uma entrada formalmente no governo, algumas semanas atrás, solicitando algumas coisas. Nós fomos muito bem recebidos na Secretaria de Desenvolvimento, e nós pedimos 3 ou 4 coisas. Eles me ofereceram a possibilidade de fazer um decreto criando uma política estruturada de turismo no Espírito Santo. Tem uma lei que foi criada no ano passado, no âmbito do Contours, foi redigida essa lei, foi aprovada na Assembleia, a FEComércio presidiu o grupo de trabalho, o Sebrae participou, a Setur foi a redatora dessa lei, é uma lei muito avançada, já feita. Agora, o segundo passo seria que o governo baixasse um decreto estruturando uma política estadual de turismo, no qual ele organiza todos os segmentos do governo. Como é que a Secretaria de Turismo vai operar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o DR, o INCAPER, todos os órgãos do governo estariam ali com as suas ações que são atinentes ao turismo. Então nós criaríamos um programa unificado para engajar toda a estrutura do governo. Isso está em curso essa discussão. Do outro lado, a gente precisa que nós tenhamos empresários mais arrojados. Não é que os atuais empresários eles são vitoriosos, estão ali há 2, 3, 4 décadas trabalhando e sobreviveram, e estão propondo, estão construindo, estão debatendo. Isso é por demais importante. Mas a entrada de novas pessoas no segmento traz parâmetros novos. Quem esteve presente no anúncio dos investimentos que o Grupo Maeli vai fazer lá em Guarapari teve a dimensão de como que um conjunto de investimentos privados vai funcionar como uma onda de choque que vai destruir e construir coisas em Guarapari. E o Guarapari muda para outro patamar de equilíbrio após esse conjunto de eventos. Então nós precisamos tanto de investidores privados capixabas de outros setores que entrem para o turismo, individualmente ou em consórcio com pessoas de fora. Nesse caso, seria muito bem interessante os resorts. O Espírito Santo tem espaço aí para 3 ou 4 resorts no litoral, uns 2 ou 3 na região de montanha, mas falta o quê? Falta que algum capixaba se associe a alguma pessoa de fora e construa essa modelagem, né? E aí precisa de conhecimento e potencial do mercado e precisa um pouco mais de arrojo. O setor privado ele tem que se adiantar à demanda. Não pode esperar que a demanda aconteça, que o turismo cresça para ele modernizar o seu hotel ou para ampliar o seu hotel. É concomitante, né? Então, você tem que investir, se jogar no processo de construção dessa nova estrutura.
Me parece que você concorda, né, Pedrinho? Pela sua expressão, quando ele falou a respeito dos empresários, né, um pouco mais ousados, arrojados, a sua expressão mostra pra gente que você concorda que precisa desse movimento um pouco mais ousado também. Concordo, mas vou colocar só um não só, mas também. A empresária e iniciativa privada não se joga assim. Se a gente for olhar, há 25 anos, nem os capixabas queriam investir no Espírito Santo. A gente vivia um cenário caótico de desgoverno. Nesses últimos anos, a gente vem corrigindo isso. E hoje nós nos encontramos na melhor época, na melhor fase da nossa história, de tudo que eu já li, já estudei de política e economia capixaba. Eu coloco isso pelo quê? Quer queira, quer não, nós tivemos o ciclo de crescimento do agro, o café explodindo e várias empresas vindo explorar isso. Depois nós vivemos o ciclo do petróleo. E quem veio de fora ou quem aqui estava se associando tinha um sinal claro de um ciclo de prosperidade em outros setores. O turismo não tinha isso. Nós começamos nossa conversa falando pela falta de prioridade, pela falta de intensidade e por nenhuma constância de atuação na área. Fica difícil atrair investimentos para isso. Quem está mais perto das áreas de planejamento, quem está próximo a essas instituições, como falamos aqui, a Setur, a SET da FEComércio, o SEBRAE, os Conventions Bureau daqui do Espírito Santo e das montanhas, está vendo esse movimento. E a gente, assim, aí, Bofon e eu, né? A gente está vendo o quanto de sinais positivos e o quanto que os empresários que não estiverem vendo isso estão perdendo o timing de fazer o investimento na hora certa. Porque agora sim é possível que nós vejamos investimentos estruturados para captar turistas para o estado, ações estruturadas para aumentar o número de dias. Bofon já veio tecnicamente falando, o primeiro desafio é fazer o cara vir, o outro é aumentar os dias que ele fica, o outro é aumentar o consumo nos dias que ele fica. Para cada uma dessas etapas existe um modelo. E o que a gente mais está trabalhando, assim, o modelo fácil, gente, falta divulgar o estado. Essa é a resposta fácil, mas não existe bala de prata. Não é só divulgar. Tem que ter os horários de funcionamento dos estabelecimentos, tem que ter o produto e a qualidade de atendimento. Então tudo começa com essa formação de governança que o Bofon estava falando. O quanto que essas entidades juntas estão pautando e determinando a organização do setor. Depois vem todo esse desenvolvimento de produto, esses equipamentos físicos, essas belezas naturais bem exploradas. Então assim, falta investimento privado, ponto. Alguns empresários, e aí não tem como a gente não citar o investimento recente anunciado pelo Maeli. Um único grupo empresarial vai investir mais de R$500 bilhão em equipamentos turísticos no Espírito Santo, em parques e entretenimentos, em hotéis. Então, assim, ele quebra um jejum e desperta um interesse para um conjunto de empresários que, peraí, vamos entender melhor isso. Daqui a 2 dias, na quinta-feira, estaremos juntos, Bofon e eu novamente, lá em Venda Nova do Imigrante, fazendo um seminário de oportunidades de investimentos para o agroturismo e o turismo de experiência no complexo de turismo de Pindobas. A gente está lançando um novo espaço turístico, um novo conceito de complexo turístico de experiência e, pela primeira vez, organizando isso e chamando os empresários para ver quais as oportunidades que esse complexo apresenta. Serão mais de 20 oportunidades de investimentos apresentadas para dentro de Venda Nova. Investimentos, e aí capitaneados pelo SEBRAE, investimentos de pequenos negócios. Não se trata de 20 oportunidades de investimento do monte de Maeli, assim, mas de novas oportunidades no turismo de experiência dentro de Venda Nova. Isso tudo, agora sim, é um chamado para os empresários, por isso que eu sorri, cumprir o seu papel de serem audazes e agora é hora de investir. Bom, já estamos aqui caminhando para o final desse nosso encontro aqui, desse debate. E eu queria abrir para vocês, antes de me despedir, agradecer a presença de vocês, abrir para que vocês deixem uma mensagem final. Essa eu acho que já fica, né, para os empresários. E a gente pode prolongar um pouco isso, esticar um pouco essa mensagem de modo geral. O que podemos fazer, né, pelo Espírito Santo, todos nós, além de continuar plantando e cuidando, né, das nossas sementes, como nós bem colocamos aqui. Eu só vou fazer um complementozinho à fala do Pedrinha. O Maeli percebeu coisas que estavam, espaços, oportunidades que estavam postas em Guarapari. Esses espaços já tinham sido vistos por outras pessoas, né? Mas ver e se lançar nesse processo. Eu imagino quantos espaços de oportunidade tem no município da Serra, por exemplo,
só para ficar no município, ou lá em Conceição da Barra, ou no litoral de Linhares, ou no litoral de Presidente Kennedy, ou no Caparaó, etc. e tal. São evidentes os espaços de oportunidades, mas precisa ter, cada região dessa tem o seu Maili, que tem uma pessoa que tem o arrojo, como é o prefeito de Pancas. O prefeito de Pancas, ele cumpre o papel do Maili. É o empresário schumpeteriano que está trazendo disruptura no mercado, vamos dizer. Ele cumpre o papel do empresário construir. Todo mundo está falando em teleférico, todo mundo está falando em tirolesa no Espírito Santo. Ele desbloqueou a mente das pessoas para isso daí. O próprio anúncio que o prefeito de Vila Velha fez de um projeto para o Morro do Moreno suscitou uma discussão impressionante no Espírito Santo. Um PowerPoint que ele fez sobre aquilo lá abriu as mentes. Bom, se Vila Velha tem aqui, por que Vitória não poderia ter aqui a Fonte Grande, fazendo um teleférico a partir de Fradinhos ou da rodoviária, não sei o quê? Ou seja, é isso que move a economia, é um ato de disruptura de algum empresário, de algum segmento, em algum segmento. Agora, para fechar um pouco sobre a discussão aqui, o mercado, a área de turismo ela tem muito a ver, muito semelhante à área de inovação. É algo que depende de muitas pessoas, de muitas instituições, de todo tipo de instituição. Ela é muito heterogênea, é muito assimétrica. Então você precisa você tem delineamentos claros de onde você quer chegar. Primeira coisa, porque os atores públicos e privados e de fomento converjam suas estratégias para esse ponto. Segunda coisa, convergir de estratégia tem que abrir as etapas de cooperação entre eles. Então vão vencendo as etapas. Mas precisa ter que a atuação dos entes públicos governamentais precise de constância e previsibilidade. Porque se eu, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, o professor ele entra com um edital e perde um edital desse ano, ele sabe que ano que vem tem outro edital. Então vai se preparar para o ano que vem. Assim é também no segmento de turismo. É a constância, a previsibilidade. Não precisa de muito dinheiro, mas precisa que o dinheiro seja recorrente. Porque na área de infraestrutura, eu estou fazendo uma ponte, e aí acabou o dinheiro. Eu paro a ponte, fecho o canteiro de obras, daí a 3 anos eu volto no ponto que eu parei. E aí não tem prejuízo, pequeno prejuízo apenas de montar e desmontar um canteiro de obras. Na área de turismo, não. Você tem uma política de divulgação do Estado, se você parar um ano de vender, quebrou a corrente. Então, é a continuidade, a previsibilidade, a constância é que faz com que a gente possa avançar etapas desse segmento. Então, eu assim, entendo o seguinte, que nós estamos convencidos disso já. Convencidos que não é bala de prata e não é salto mortal que vai fazer isso. É um trabalho de prioridade, de foco, de método e de perseverança e de comemorar pequenas conquistas, né? Por exemplo, temos uma chance bastante concreta de termos a volta dos navios de cruzeiro. Nós estudando a batimetria aí, nos próximos meses a FEComércio, junto com o governo, poderão anunciar um resultado concreto. Não está seguro ainda, mas pode ser. O centro de convenções lá de Carapina, o novo centro de convenções, que está agarrado há pelo menos 3 décadas dessa discussão. O governador entendeu que é factível e necessário agora. Já tomou a decisão, está sendo feito o projeto e vai entrar em obras. E tantas outras pequenas conquistas, como agora, a gente, capitaneado pelo Sebrae, nós estamos trabalhando uma modelagem aí de parcerias para agregar mais valor à Festa da Penha. A gente não vai entrar no mérito da festa católica, que é um sucesso há mais de 400 anos, e sim como fazer um melhor aproveitamento dessa festa para dinamizar os negócios, a atividade comercial da cidade. E vários outros atrativos, nós estamos com isso em pauta. Por isso que eu tenho uma visão muito otimista de que o Espírito Santo, sim, com constância, perseverança, prioridade, foco do método, nós vamos subindo uma escada aí degrau por degrau. E você também, Pedrinho, uma visão otimista? Olha, eu nunca estive tão otimista com o turismo e o potencial de negócios do turismo no Espírito Santo. A mensagem final que eu deixaria para todos os espectadores que estão nos ouvindo é assim: confia e vai. Acredite nesse turismo do Espírito Santo como negócio, como oportunidade de orgulho de o tanto e o quanto que o nosso Estado entrega. Por onde quer que a gente passe, o Sebrae, com todos os parceiros envolvidos, a gente está vendo o engajamento das pessoas.
E quando eu falo confia e vai, participe disso. Às vezes a gente sente as pessoas ainda aguardando ver um grande resultado. Nós temos um conjunto de pequenas vitórias substanciais sendo realizadas, que precisam ser comemoradas, como o Buffon bem falou, e que carecem, assim, da participação, do envolvimento maior das pessoas. Como empresários, eu digo, fiquem atentos. O turismo é uma realidade, é uma onda de desenvolvimento do Espírito Santo, e quem ficar de fora não está perdendo só uma oportunidade, está perdendo uma janela de investimento muito sério. Como capixaba, experimente o Espírito Santo. Não é nem descubra mais o Espírito Santo, experimente. Vivi alguns comentários em círculos de amigos quanto a viagens que tenho feito com a minha própria família pelo Espírito Santo e as pessoas traçando alguns paralelos. Mas com um investimento como esse, você iria para o Rio e eu olhar e dizer assim, e seria tão pior, porque olha o que eu vi, o que eu fiz. E quando eu fui descrevendo as experiências do que a gente vive, as pessoas, nossa, mas já tá legal assim? Tá, gente. Tá legal assim lá em Itaúnas, tá legal assim no Caparaó, tá legal assim na região de montanhas, tá legal assim por todo o Espírito Santo e não vai parar de se desenvolver. Então fiquem atentos, atento como consumidor de turismo e atento como empresário e investidor no turismo. Não faltarão oportunidades nesse setor. Foi um prazer. Agradecemos aqui a participação do secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, José Antônio Boff Buffon, e do diretor técnico do SEBRAE, Eurípides Pedrinha. Mais uma vez foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, esse foi mais um ES Brasil Debate, e eu quero também deixar um convite para que você nos siga nas nossas redes sociais, ative as notificações, siga também o @revista ES Brasil, e a gente te aguarda numa próxima oportunidade. Foi um prazer. Até lá.